Imagine descobrir que sua vida inteira é um programa de TV falso e que sua esposa é literalmente paga para te tolerar. Bem-vindo ao reality show definitivo, onde o trauma de um cara que não faz ideia de nada é puro entretenimento corporativo. Será que nosso herói cativo vai descobrir que sua existência é uma mentira? Ou ele vai continuar sendo o prisioneiro mais lucrativo da televisão? Um cara de óculos afirma na TV que esse sujeito, Truman, é totalmente genuíno. Preparem-se para o auge da alucinação. Os atores vivem se gabando desse tal estilo de vida abençoado. Truman sai de casa e manda o seu icônico catchphrase para os vizinhos, que são totalmente de fachada. Um refletor de palco cai direto do céu. Truman inspeciona os destroços desse avião totalmente normal. Nada suspeito, imagina. O rádio disfarça o incidente da luz, que caiu com a maior naturalidade. Truman compra uma revista para sua esposa, que foi escolhida pela corporação. Uns gêmeos aleatórios o prensam na parede para aquele product placement de respeito. Apenas mais uma manhã linda, totalmente patrocinada. No trabalho, ele dá uma escapadinha para ligar para Fiji. E ainda fica arrancando olhos de mulheres das revistas em segredo. Comportamento totalmente estável, super normal. O chefe dele exige que ele pegue a balsa. Truman inventa uma desculpa desesperada de dentista para fugir da água. No pier, ele encara um barco afundado com um terror genuíno. A fobia dele por água é honestamente nível hard. Ele vaza do barco. Mais tarde, a esposa dele faz um merchandising super constrangedor de um ralador direto para as câmeras escondidas. Truman conta para seu amigo Marlon que quer largar o seu emprego de escritório super confortável. O sonho dele é vazar para Fiji. Ele planeja usar o bônus para dar no pé. Depois, uma tempestade daquelas resolve focar exatamente onde ele está na praia. Ele se lembra de um passeio de barco, onde o pai dele afundou de um jeito super dramático. Agora ele só fica brincando na sua própria tempestade particular. Meryl descarta os sonhos de viagem dele, citando as parcelas da hipoteca. Aí ela muda o foco e sugere que eles façam um bebê. O clássico golpe de distração. Truman compra mais revistas para sua coleção bizarra de olhos. Logo em seguida, ele nota um mendigo maltrapilho encarando ele fixamente. Reviravolta. O sem-teto é o pai morto dele. Os figurantes arrastam o coitado violentamente para dentro de um ônibus. A mãe dele faz gaslighting, insistindo que era apenas um sósia. Ela usa a culpa que ele ainda carrega pelo afogamento como uma arma perfeita. Truman abre um baú secreto no porão. Ele descobre fotos de infância com seu pai, que magicamente ressuscitou. A Meryl faz um merchan de um Elk Rotary Mauer olhando direto para a câmera. Enquanto isso, o Truman esconde na surdina um mapa de Fiji e um cardigan. Flashback! O jovem Truman avista uma morena gata, mas a Meryl literalmente cai em cima dele para cortar o barato. No baile, Truman lança um olhar de lado para a morena. Uns caras de smoking cercam ela na hora e a arrastam dali na marra. Na biblioteca, Truman avista a pulseira azul da morena espiando por cima de uma estante de livros. A morena, Lauren, escreve Now em um papel. Ela avisa que eles precisam vazar dali imediatamente. As câmeras tentam acompanhá-los desesperadamente. Eles escapam para uma praia escura, onde ela admite que eles estão sendo vigiados. Logo depois do beijo, um carro fecha eles. Um cara aparece do nada dizendo que o nome real dela é Sylvia, e que tudo aquilo é uma grande armação. Sylvia grita que o mundo dele é todo um set de filmagem. O pai dela a arrasta para longe, deixando Truman apenas com o cardigan dela. Truman usa recortes de revista para recriar perfeitamente o rosto da Sylvia. Ou ele é um gênio romântico, ou um stalker de primeira linha. O rádio dele intercepta sem querer a frequência do diretor. Ele ouve a equipe monitorando cada passo do seu trajeto matinal. Truman, paranoico, testa a realidade em uma porta giratória. Ele se toca de que todo mundo ao seu redor está apenas fingindo, de um jeito bem esquisito, que a vida deles é real. Ele observa o espelho imitando cada movimento seu. O pessoal de apoio está se virando nos 30 para manter a ilusão funcionando. Ele controla o trânsito como um mágico de liquidação. Invadindo o elevador, ele expõe uma área de descanso falsa nos bastidores. O pessoal da segurança o joga para fora na base da ignorância. Em pânico, ele encurrala o amigo Marlon em um supermercado para desabafar sobre sua crise existencial. Truman começa a reclamar do elevador falso e dos stalkers do rádio.
Marlon logo descarta tudo como se fosse um delírio emocional por causa do pai dele. Marlon diz que o pôr do sol está perfeito. Truman solta uma bomba de realidade daquelas. O mundo inteiro gira em torno dele. Truman anuncia que vai embora. A mãe dele imediatamente usa o álbum de fotos nostálgico como arma para prender ele emocionalmente. A TV faz uma lavagem cerebral sutil nele, com um filme sobre ficar em casa. Aí ele repara que a Meryl está com os dedos cruzados na foto do casamento deles. Meryl ignora completamente o trauma dele com o elevador. Truman a segue secretamente de bicicleta enquanto ela sai para o trabalho. Ele escapa de fininho enquanto a Meryl vai embora pedalando. A grande fuga, sob vigilância total, começou oficialmente. O pessoal do hospital não deixa ele ver a Meryl. Ele vai embora deixando um recado bem irônico dizendo que está caindo fora para Fiji. Ele se infiltra na cirurgia e vê a Meryl fingindo uma amputação. Um segurança logo fecha as persianas para esconder o show de horrores. Em uma agência de viagens cheia de avisos sobre acidentes aéreos, o atendente magicamente diz que não tem nenhum voo disponível. Truman decide pegar um ônibus para Chicago em vez disso. Todos os figurantes a bordo encaram ele com expressões gélidas e robóticas. O motorista quebra as marchas do ônibus de propósito. Todo mundo desce na maior felicidade, deixando Truman completamente derrotado. Dentro do carro, Truman prevê com precisão cada movimento repetitivo dos figurantes. Claramente, a simulação está dando lag. Ele desmascara o falso loop. Meryl diz para ele economizar, então ele simplesmente tranca ela lá dentro e pisa fundo no acelerador. O trânsito magicamente bloqueia eles. Truman percebe que os carros estão perfeitamente sincronizados só para estragar o dia dele. Ele finge que vai para casa, mas faz um retorno em direção a uma ponte. Para vencer seu medo de água, ele força a mão da Meryl no volante. Eles atravessam agressivamente um incêndio florestal cenográfico. Meryl entra em pânico por causa de dinheiro e por ter que ligar para a mãe. Os produtores armam um falso vazamento nuclear. Truman pula do carro e sai em disparada para o meio do mato. Os figurantes de hazmat caçam ele como se fosse um bicho. Eles partem para cima, enquanto ele se defende na base da raça usando, literalmente, um pedaço de pau. De volta em casa, a Meryl faz um merchan descarado de Mococoa no meio do seu surto. O Truman exige saber com quem ela está falando. Ele perde a cabeça e a imobiliza com a própria ferramenta de chefes-pau dela. Marlon entra em cena bem na hora para acabar com a palhaçada. Truman insiste que o mundo gira ao redor dele. Marlon desconversa com um monólogo super ensaiado sobre as noites que eles passavam acampados quando crianças. Christoph fica passando as falas para o Marlon da sala de controle. O Marlon jura que nunca mentiria, literalmente enquanto mente na cara dura dele. Os produtores orquestram um reencontro dramático e nebuloso com seu pai morto. Manipulação emocional nível máximo ativada. Truman soluça nos braços do pai. Christoph celebra egoisticamente sua maestria na tortura psicológica só por causa da audiência da TV. Em um talk show, revelam um mentor por trás de tudo, Christoph, transmitindo de uma lua falsa. Sylvia encara a TV com puro nojo. Christoph fica se gabando de ter parado intrusos antes. Tipo aquele Absolute Legend que pulou de um presente de Natal para avisar o Truman. Descobrimos que deram um trauma de água no Truman só para prendê-lo. Aquela amnésia ridícula do pai cobre magicamente o buraco de 22 anos. O Truman foi adotado legalmente por uma corporação porque ele foi o primeiro bebê nascido sob encomenda. O capitalismo descontrolado no seu melhor estilo. O orçamento da série rivaliza com o de um país pequeno. É totalmente financiado por um product placement descarado e sem fim. A Sylvia liga para detonar o Christoph. Ele, todo convencido, dispensa ela dizendo que ela não passa de uma figurante dramática. Christoph afirma que Truman, na verdade, prefere sua cela confortável. Ele diz que o mundo real é que é o lugar realmente doente. Estão tirando a Meryl de cena e já planejam uma concepção ao vivo com uma garota nova. O abuso corporativo atingiu o nível máximo. Christoph acaricia de um jeito estranho o rosto gigante do Truman dormindo no monitor. O dia amanhece e o Truman, na brincadeira, desenha um capacete de astronauta no espelho. Truman se autoproclama o governante da sua própria galáxia. Ele manda aquela frase de efeito matinal, mas com uma dose extra de deboche que é pura suspeita. Ele prevê com precisão a proposta de seguro dos gêmeos.
No trabalho, ele avisa os clientes de um jeito mórbido sobre os perigos de guarda-sóis de praia que resolvem sair voando por aí. Truman conhece sua nova vizinha, designada pela corporação, Vivian. Enquanto isso, ele dorme escondido no porão, para fugir das câmeras. A sala de controle percebe que Truman não se moveu nem 1 milímetro. Christof ordena um zoom e eles descobrem um problema grande e humilhante. O Truman sumiu, a câmera deu um zoom numa mão falsa. A fuga definitiva está acontecendo de verdade. O Marlon encontra um boneco de neve de plástico usando as roupas do Truman. O Truman literalmente cavou um túnel para sair do porão. Cortaram a transmissão. Pânico total. O programa corta para aquela tela de espera. O elenco inteiro se dá os braços para sair caçando ele. Um bando de capangas com lanternas e pontos eletrônicos revirando a cidade toda feito loucos. O diretor tá gritando para eles acharem o cara antes que a bateria acabe. O Christof literalmente avança o tempo e faz o sol aparecer mais cedo. Os patrocinadores ameaçam pular fora porque o sinal pirata viralizou. O elenco todo trava. Christof percebe que o Truman superou seu trauma e já vai direto checar as câmeras do porto. O Truman está velejando. A transmissão ao vivo voltou e o público do mundo inteiro está surtando de tanta expectativa. Truman navega em direção à liberdade com um collage do rosto da Sylvia. A equipe de produção entra em desespero tentando achar atores que saibam de fato pilotar um barco. Os pilotos da balsa são uns atores de 5ª categoria. Christof acessa manualmente o programa do clima só para fazer o seu próprio protagonista virar comida de peixe. Eles soltam um furacão localizado no barquinho do Truman. Um raio cai direto nele e o joga na água. Os executivos entram em pânico com a possibilidade de transmitir um assassinato ao vivo. Truman quase se afoga, mas consegue se puxar de volta pelas cordas. Truman grita para o céu falso, exigindo que Christof acabe com ele. Christof, sádico, ordena que aumentem o vento para virar o barco. O barco vira e o Truman afunda. Christof finalmente perde a linha e acaba com a tempestade quando percebe que não vai ganhar essa batalha. Truman sobrevive, todo enrolado nas cordas. O sol volta a brilhar enquanto ele levanta a vela com uma ousadia absoluta e inegável. Bam! O barco atravessa o céu pintado. Truman toca fisicamente o limite do seu universo e entra em colapso. Ele anda pela beirada e encontra uma escada que dá em uma porta de saída. O portal literal para a realidade. Christof fala lá do céu, alegando que conhece o Truman melhor do que ele mesmo. Truman, na maior audácia, escancara toda essa farsa. Christof implora para ele ficar, manipulando-o com memórias de infância. Truman se vira e manda o seu bordão clássico pela última vez. Ele faz uma reverência e entra na escuridão. O mundo explode em aplausos, a transmissão é cortada e os dois guardas simplesmente mudam de canal. E é isso! Truman finalmente escapa de sua prisão corporativa impecavelmente curada, provando que nenhuma quantidade de merchandising consegue esmagar o espírito humano. A moral da história? Se todo mundo ao seu redor está agindo como figurante mal pago, pode ser que você seja o protagonista. Aperta esse botão de subscribe, deixa o like e comenta aqui embaixo se você acha que seus vizinhos são atores disfarçados.